Continuando as nossas discussões a respeito do metabolismo, eu vou mostrar para vocês hoje como é que é produzido o ATP, né? Revisar a ATP sintase, a proteína encarregada de produzir o ATP, e mostrar o ATP como a nossa moeda energética, né? Começar a detalhar um pouco mais o metabolismo de carboidratos também e mostrar para vocês a glicólise. Como o próprio nome já diz, a glicólise, quebra da glicólise. Glicose, lise, quebra. E vou mostrar para vocês, unindo essas questões, como a glicose se torna energia. A princípio, uma coisa que você tem que gravar é o fato de que no organismo são realizadas reações químicas, né? Essas reações precisam acontecer. Você, em casa, daqui a pouco, vai começar a fazer almoço. E você acelera a produção do almoço aumentando a temperatura, né? Você sempre vai usar o fogo para fazer o almoço. O fogo aumenta a temperatura dos constituintes que estão dentro da panela, né? Você não vai fazer almoço nunca sem fogo, porque senão vai demorar demais para o almoço ficar pronto, né? Só que no corpo nós temos uma peculiaridade. Não dá para aumentar a temperatura corporal para acelerar nossas reações químicas. A gente fica sempre, ou deveria ficar, né, a 36 graus Celsius. É aí que entra a energia química. É aí que entra o ATP, nossa moeda energética. O ATP, quando é produzido, ele é produzido como uma forma de armazenamento de energia química. E aí no nosso corpo existem reações que precisam de energia para acontecer. É o que a gente chama de reações endergônicas. Como é que a vida contornou essa questão, o fato de não ser possível aumentar a temperatura do corpo para que as reações aconteçam? A nossa bioquímica, a química da vida, né, acopla reações que são endergônicas, que precisam de energia para acontecer, com reações exergônicas. Mais ou menos assim, quando você está em casa, né, alguém da sua família, seu irmão, sua irmã, vai na cozinha e você fala assim: aproveita que você vai na cozinha e me traz um copo d'água. Esse aproveita que você já vai lá e me traz um copo d'água é o nosso corpo tendo que realizar reações endergônicas. Só que aí, como a gente já está degradando a glicose, né, o corpo aproveita que a glicose está sendo oxidada e produzindo energia e acopla reações endergônicas. Então, na prática, o corpo aproveita que reações oxidativas que liberam energia estão acontecendo, essa energia é captada no formato de ATP, e esse ATP posteriormente serve para fornecer energia para sistemas que precisam ocorrer, reações que precisam ocorrer com o gasto de energia, né? Por exemplo, você tomou café agora, provavelmente. Então, você comeu pão. Pão é amido que vai virar glicose. Para que você faça a síntese proteica para o seu cabelo crescer, por exemplo, você vai gastar energia. Essa energia veio de quem? Da degradação da glicose lá no seu músculo, por exemplo. E essa glicose também vai chegar lá nas células dos bulbos capilares e vai ser convertida em ATP. Vai passar por um processo de oxidação para que gere energia.
Esse ATP gerado nos seus bulbos capilares vai fornecer energia para a síntese proteica de queratina, que é a proteína que constitui o cabelo. E assim sucessivamente em todas as reações que acontecem no seu corpo. Por exemplo, o seu sistema imune, quando ele produz os anticorpos para combater uma bactéria, ele faz a síntese proteica dos anticorpos. Os anticorpos são proteínas. Para sintetizar, para montar cada anticorpo, gasta-se energia. Essa energia veio de quem? Da glicose, que estava circulando no seu sangue, entrou nos linfócitos B, maduros, também conhecido como plasmócitos, são as células responsáveis pela síntese de anticorpos. A glicose foi então degradada, né, oxidativamente, gerando ATP. Esse ATP foi utilizado, junto de outras enzimas, para sintetizar os anticorpos. Essa síntese demanda energia. Então, o ATP é a moeda energética da célula. Ele pode ser encontrado, né, em todas as células do corpo. E hoje nós vamos pegar a etapa preparatória da glicose para que posteriormente a gente estude o que acontece dentro das mitocôndrias. As mitocôndrias são as plantas produtoras de energia das nossas células. Mas, antes que as mitocôndrias sejam utilizadas, né, assim que a glicose entra nas nossas células, ela já sofre alguma degradação que gera um pouquinho de energia. E é isso que veremos hoje, tá? Como a glicose se torna energia. Vocês se lembram da ATP sintase? Eu já mostrei para vocês na última aula, né? Ela funciona como uma turbina, girando 360 graus, para produzir ATP. Então, existe a mitocôndria, né, dentro das nossas células. A mitocôndria tem uma dupla membrana, né? Uma membrana capaz de segurar prótons no espaço intermembrana. Então aqui, né, nesse espaço intermembrana, está repleto de prótons, de íons H+, né? E na matriz mitocondrial tem alguns poucos prótons aqui. Esses prótons que são gerados são confinados aí no espaço intermembrana. Só que percebam que no espaço intermembrana, como eles estão muito concentrados, para colocar mais prótons nesse espaço, eu preciso gastar energia. Então, você, na rodoviária de Barra Mansa, vai pegar o ônibus para ir embora para casa. Só que o ônibus está lotado. Então, o ônibus acabou de chegar lá em Barra Mansa e todo mundo está saindo do ônibus. Você já consegue entrar no ônibus facilmente? Não. Você tem que esperar todo mundo sair, né? Mas, se você usar energia, né, se alguém te empurrar lá para dentro da porta do ônibus adentro, você consegue entrar. Assim estão esses prótons confinados aqui no espaço intermembrana. E a metáfora que você pode usar para isso aqui é imaginar lá a parede, né, da represa do funil, represando toda aquela água para que ela passe nas turbinas e movimente as pás das turbinas. Enfim, o ATP é produzido aqui. Como? Aqui, nessa membrana interna, existem complexos, né, proteínas nessa membrana. E também existe a ATP sintase, com as suas pás, né? O que acontece é que tudo que é produzido na glicólise e posteriormente aqui no interior da mitocôndria, no ciclo de Krebs, são elétrons. Moléculas que vão capturar os elétrons da glicose. Posteriormente também nós veremos a
beta-oxidação de ácidos graxos, né? Como que as gorduras se tornam energia. Boa parte da energia que seu coração utiliza durante o dia é gordura. Qual o intuito de utilizar ou glicose, ou ácidos graxos, ou gorduras para produzir energia? É capturar os elétrons presentes nessas moléculas. Esses elétrons são capturados, trazidos aqui para as mitocôndrias. Da mesma forma que tem elétrons circulando nos fios de uma lâmpada, esses elétrons que estão aqui saíram lá da hidrelétrica, né? Vieram caminhando pelos fios e estão aqui, circulando no fio, né? Tem um polo positivo, um polo negativo, uma corrente alternada, eles vêm, alimentam a lâmpada e vão embora. Ao passo que os elétrons saltam entre os átomos de cobre do fio, eles produzem energia. Então, esses elétrons que são produzidos aí, são capturados da glicose, capturados dos ácidos graxos, são trazidos para cá e eles saltam aqui nesses complexos. Toda vez que eles saltam, eles produzem energia. E essa energia é que o corpo utiliza para bombear para o espaço intermembrana mais prótons. Porque aqui já está muito concentrado de prótons. Então, para colocar mais prótons no espaço intermembrana, eu preciso de energia. Essa energia é fornecida pela glicose. Depois que esses prótons estão represados, eles voltam para a matriz mitocondrial por um transporte passivo, porque as substâncias tendem a passar sem gasto de energia, né, de um local onde elas estão muito concentradas para o local onde elas estão menos concentradas. Ao passar, gira as pás da ATP sintase, produzindo ATP. E assim sua célula produz energia. Então, a glicólise prepara a glicose para que posteriormente ela entre aqui na mitocôndria e possa gerar mais elétrons. Quem é que captura esses elétrons, né, para depois entregar aqui para esses complexos 1, 2, 3, 4, que vão fazer os saltos eletrônicos? NAD e FAD. NAD mais e FAD pegam esses elétrons que eram da glicose, trazem para cá. Quando esses elétrons saltam eletronicamente, os prótons são bombeados. Quando os prótons voltam por transporte ativo, giram as pás da ATP sintase, produzindo ATP. Então, esse aí é o mecanismo que permite que nossas células vivam. Não tem nenhuma célula sequer no seu corpo que não tenha mitocôndrias. Sem as mitocôndrias, não tem como sobreviver. Ok? Parece que eu estava adivinhando. Então, fizemos uma boa revisão, né? Você verá que durante a glicólise, 2 NAD+, são convertidos a 2 NADH mais H+. E eu vou mostrar para você que o NAD+, se tornando NADH mais H+, é porque ele capturou um elétron. São esses H+ produzidos que acabam sendo represados em um espaço especial da mitocôndria para posteriormente girar as pás da ATP sintase, como mostrei para vocês. Veja aqui a membrana mitocondrial interna, né? Olha as duas membranas mitocondriais que eu desenhei para vocês também. Os prótons lá que eu desenhei, né, armazenados no espaço intermembrana. Os complexos 1, 2, 3 e 4. E a ATP sintase, também pode ser chamada de complexo 5. O NADH e o FADH2 entregam elétrons para os complexos. Quando esses elétrons transitam aqui dentro, produzem energia, bombeiam
os H+, que estão aqui, veja essa seta vermelha, aqui para dentro. Bombeia. O complexo 1 bombeia, o complexo 2, o complexo 3 bombeia e o complexo 4 bombeia. Lota, então, o espaço intermembrana com H+. Quando esse H+ volta por transporte passivo aqui para o interior da matriz mitocondrial, ele gira as pás da ATP sintase, produzindo ATP. Veja essa estrutura tridimensional da ATP sintase. Exatamente igual a uma turbina hidrelétrica. E aqui tem o vídeo para vocês verem depois, tá? NAD e FAD. Essas são as moléculas que são os fios condutores, entre aspas, né, que vão pegar os elétrons, levar até os complexos que estão lá na membrana interna mitocondrial, né? NAD e FAD. Nosso corpo, então, produz essas estruturas capazes aí de transportar esses elétrons. É uma energia química, como eu estava falando com vocês no começo da aula. O NAD é o dinucleotídeo de nicotinamida, que é essa porção aqui, nicotinamida. Nicotina, amida. NH2 perto do oxigênio é amida, né? Adenina. Adenina, guanina, citosina, timina são as bases nitrogenadas, né? Então, são estruturas que são bem abundantes nas suas células, já que essas estruturas também são utilizadas para montar o DNA. E ele pode se reduzir a NADH. Então, o NAD+, ele está com um nitrogênio positivo aqui. Esse nitrogênio, ele é da família 4A, né? Da tabela periódica. E que é interessante, aquelas noções de bioquímica. Ele faz 3 ligações e tem um par de elétrons livres. Ele é da família 5A, né? Então ele tem 5 elétrons na camada de valência, né? 1, 2, 3, 4, 5. Quando ele está fazendo 4 ligações, ele pega esses 2 elétrons aqui e põe numa ligação, né? Vamos dizer que aqui ele esteja ligado ao elétron de um hidrogênio. Aqui é um elétron de outro hidrogênio. Aqui é o elétron de um outro hidrogênio. Aí tem um H+ aqui no meio. Esse nitrogênio vai e fornece o par de elétrons dele, fica um para ele e um para o H+. O H+ só tem um próton. O que acontece com esse nitrogênio? Vira um NH4, né? Só que por ter perdido um dos seus elétrons, que era, por exemplo, esse eletrinho aqui, agora ele está aqui com esse hidrogênio que chegou, que ele era um H+, né? O nitrogênio fica com a carga positiva por fazer 4 ligações. Um eletrinho que era dele, daquele par de elétrons livre que ele tinha aqui anteriormente, agora é desse hidrogênio aqui. Eu vou fazer o eletrinho com a cor roxa aqui, ó. O eletrinho que acabou sendo do H+ que chegou. Então, por ter perdido esse eletrinho aqui para o hidrogênio, vira um N+. Assim está acontecendo aqui com o NAD. Ó. Eu coloquei essa carga positiva nesse nitrogênio aqui para mostrar por que é um NAD+. Ele está fazendo 1, 2, 3, 4 ligações. Ok? E o FAD? Dinucleotídeo de flavina e adenina. A adenina aqui também, nessa ramificação, e a flavina, por outro lado. Nessa estrutura, eu tenho 2 nitrogênios também, mas fazendo 3 ligações. Então, eles ainda têm seu par de elétrons livre e, portanto, não tem carga. Só que esse par de elétrons livres, eles conferem uma carga formal negativa a esses nitrogênios, né?
é o que nós veremos que podem ser utilizados, né, para captação de elétrons. Então, NAD mais se tornando NADH, né? Quando ele pega esse elétron que veio lá da glicose, esse elétron entra, por exemplo, nesse anel aromático, ataca aqui esse anel aromático, né? Como um H-, é o que a gente chama de hidrogênio geminal. Duplas ligações em ressonância restabelecem aí o par de elétrons desse nitrogênio. Ele volta a fazer 3 ligações. Isso você não precisa decorar, só estou te mostrando como seria um mecanismo de ação, né, para provar que NAD+, se torna NADH. Então esse elétron aqui, que veio lá da oxidação da glicose, vem para cá, ataca esse carbono, as duplas ligações se entram em ressonância e restabelecem o par de elétrons do nitrogênio. Isso se torna o quê? Um NADH. Tá? E a redução do NAD+ a NADH, o número de oxidação do N se reduz de +1 para 0. Porque quando o nitrogênio está com a carga +1, o número de oxidação desse nitrogênio é igual à carga dele, +1. Qualquer átomo, né? É assim. Quando o nitrogênio volta a fazer 3 ligações apenas com seu par de elétrons livre, o nitrogênio aqui já vai ficar negativo. Então ele foi reduzido, ele recebeu o par de elétrons, né? O nitrogênio volta a ter seu par de elétrons. E aqui o FAD se tornando FADH2. Essas duplas ligações aqui, por exemplo, cada uma delas tem um elétron. E para receber um elétron de fora, nesse hidrogênio geminal, eu posso mobilizar um desses elétrons para se ligar com esse elétron de cá. Vou desenhar ele aqui para vocês. Então, esse elétron que estava participando dessa dupla ligação agora está aqui, ligando com o outro elétron que chegou, né? Essa bolinha aqui que chegou. Mesma coisa aconteceu nessa ligação de cá. Esse elétron daqui está ligando com o elétron que chegou. Então está formando ligações com hidrogênio. E esses dois outros elétrons que estavam aqui nessa dupla ligação que eu vou fazer em verde, um liga com o outro e forma essa dupla ligação aqui. Então esse poderia ser um mecanismo para explicar por que FAD se torna FADH2. A mesma coisa aconteceu com esse nitrogênio, né? O número de oxidação do nitrogênio se reduz de 0 para -1, pois ligado ao hidrogênio, por ser mais eletronegativo, o nitrogênio rouba a nuvem eletrônica do hidrogênio para si, né? Então esses elétrons ficarão mais perto do nitrogênio. Ele ganha o número de oxidação -1. 0 para -1 reduziu o NOx. Então eles estão carregando agora esses dois elétrons que vieram da oxidação da glicose, né? E esses elétrons é que vão posteriormente lá para a cadeia de transporte de elétrons. As reações químicas são classificadas como endotérmicas e exotérmicas. Então, existem reações que produzem energia quando acontecem, né, liberam energia, e reações que precisam de energia para acontecer. O segredo da vida é acoplar umas nas outras. As reações exotérmicas liberam energia no ambiente na forma de calor. Já as reações endotérmicas necessitam de energia para que possam ocorrer. Em sistemas não biológicos, é fácil a manipulação de energia, né? Então é possível aquecer as panelas do almoço que você vai fazer daqui a pouco. Só que na gente, que tem que manter uma temperatura constante, isso não é possível. Então nós temos que fazer uso de energia química represada lá nas mitocôndrias, né? Para inibirmos uma reação, basta diminuirmos sua temperatura. Para acelerá-la, basta aquecermos o meio reacional, aqui fora, né? Nos organismos vivos, por outro lado, não é possível, pois nós somos sistemas isotérmicos, temos que manter a temperatura constante. E por isso, a gente necessita dessa energia química para conduzir os nossos processos bioquímicos.
Nos organismos, as reações que necessitam de energia são chamadas de endergônicas e aquelas espontâneas que geram energia livre são denominadas exergônicas. Para que as reações endergônicas, então, possam ocorrer, é preciso que, ao mesmo tempo, também ocorra uma reação exergônica, a qual fornecerá a energia necessária. Nos seres vivos, esse mecanismo é denominado de acoplamento. A forma mais fácil de acoplamento de reações é a formação de uma molécula energética em uma reação exergônica, a ser utilizada como fonte de energia, posteriormente, em uma reação endergônica, que precisa de energia para acontecer, que será responsável pela transferência de energia. Quem é essa moeda energética, então, né? Quem é essa estrutura que será gerada para que posteriormente se transforme aí em energia, libere energia, para que outras reações endergônicas possam acontecer, né? Em todos os organismos, essa molécula é o ATP. O ATP é um nucleosídeo trifosfato que contém a base nitrogenada adenina, uma ribose e seus 3 grupos fosfato. Então, o que está acontecendo lá no interior da mitocôndria? Um ADP, uma adenosina difosfato, mais a energia mais um fosfato, se torna ATP. Quem é que fornece essa energia aqui para movimentar as pás da ATP sintase? É o gradiente de prótons, passando de um espaço mais concentrado para um espaço menos concentrado. Na hora que a ATP sintase gira a turbina, gera essa energia capaz de conectar ADP e um fosfato inorgânico. Depois que esse ATP sai da mitocôndria, vai para o citoplasma alimentar nossas reações, o ATP sofre hidrólise, se tornando ADP mais energia mais fosfato. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então essa energia aqui, que veio lá daquele gradiente de prótons, é transformada numa ligação com o fosfato, gerando o ATP. Posteriormente, quando essa ligação se rompe, ela se transforma em energia e é capaz de movimentar aí outras reações. Tudo começa no Sol, na verdade, né? O Sol é quem fornece energia para tudo que acontece no planeta, porque as plantas não são como se fossem uma usina de produção de energia solar, porque elas estão ali fora agora fazendo fotossíntese, né? Criando carboidratos dentro de si a partir de CO2 e água, do gás carbônico e água. Elas estão sintetizando os carboidratos, né? Então elas estão fabricando glicose, que é o principal dos carboidratos, que são então convertidos em energia pelas nossas células. Então as plantas fabricam a glicólise, né? E depois as nossas células no citoplasma fazem a glicólise. E depois nas mitocôndrias elas pegam o produto da glicólise, que é a acetilcoenzima A, e ainda transformam isso em mais NAD, em mais FADH2, em NADH, para que sejam geradas mais ATPs com esses esqueletos de carbono, né? Então nós estamos acoplados ao Sol, de certa forma, porque também estamos acoplados às plantas, e as plantas estão acopladas ao Sol, né? E é assim que a vida vai se manifestando no planeta. A glicose é capaz de atender a todas as demandas energéticas de algumas células. Apesar da glicose não ser consumida diretamente, pode ser obtida em nossa dieta mediante a quebra de outros açúcares maiores, como o amido e a sacarose, né? O amido é um polímero imenso de glicose. E aí, quando você se alimenta, por exemplo, de uma batata, ali tem amido. Você possui enzimas que quebram esse polímero de glicose, que é o amido, em pequenas moléculas de glicose, e ela então é absorvida. A sacarose são 2 moléculas de glicose ligadas. Elas também se quebram e as moléculas de glicose são absorvidas, né? E o que é a glicólise? A primeira forma de obtenção, né? A fase de preparação
energética. A glicólise é a via metabólica que transforma glicose em piruvato. Então, ao transformar glicólise em piruvato, eu crio posteriormente, né, a estrutura química que vai lá para a mitocôndria, para produzir mais NADH e FADH2 para alimentar aqueles elétrons, que é a acetilcoenzima A. É a ligação do piruvato com a coenzima A. Só que ali no citoplasma, eu tenho que trabalhar essa glicose, né? Imagine que você tem glicose circulando aqui no seu sangue, tá? E as suas células, uma célula endotelial lá do seu capilar, tá? Aqui, com o núcleo dela. A glicose, ela precisa de um transportador. Vocês sabem que a glicose tem um monte de oxigênio, né? Então, ela é uma estrutura parcialmente polar. Então, não vai atravessar a membrana assim facilmente, né? Mas aí existe um transportador de glicose, que é sensível à insulina. Quando a insulina chega aqui, ele joga a glicose que está circulando aqui na corrente sanguínea para o interior da célula. Essa glicose fica aqui. Se eu der bobeira e não trabalhar essa glicose quimicamente, ela pode voltar para o sangue. E eu não quero isso. Eu quero que ela fique aqui para ser trabalhada e gerar energia, né? Então, essa glicose passa por uma série de reações químicas que, no final das contas, produz o piruvato. Vou fazer o piruvato em vermelho. Tá? Nessas reações, eu garanto que aquela glicose que chegou será transformada em piruvato. Se eu tiver muita glicose acumulada aqui dentro, meu transportador não vai querer trazer mais, né? Tirar mais glicose aqui do citoplasma, do sangue, né? Do espaço vascular, essa glicose que está correndo aqui, e jogar para cá. Então eu preciso transformar essa glicose. Esse piruvato depois vai para onde? Vem aqui para a mitocôndria, para produzir mais energia. Então essa etapa de glicólise, que é essa quebra inicial da glicose, é uma forma de preparar aí essa molécula, o piruvato, para depois gerar energia na mitocôndria e assegurar que esses produtos também não vão escapar da minha célula mais. Não voltarão aí para o citoplasma. E outra, a mitocôndria produz energia a partir do piruvato, só que na presença de oxigênio. Tá? A gente fala, e você pode decorar isso, que o oxigênio é o aceptor final dos elétrons da cadeia de transporte de elétrons. Você se lembra que eu falei que esses elétrons vão saltando de um complexo no outro lá na mitocôndria? Alguém pega esses elétrons no final das contas, porque senão eles podem causar sérios danos à mitocôndria. Então ali já tem H+, né? Naquele meio mitocondrial, no espaço intermembrana, na membrana. Já está repleto de H+ ali. O oxigênio que você respirou, e vou te contar um segredo, você só respira por causa disso, para que o oxigênio vá lá na sua mitocôndria, no final da cadeia de transporte de elétrons, chega esse O2 lá, que foi carregado pelas suas hemácias, né, pela hemoglobina das hemácias, e chegou lá na mitocôndria de todas as suas células. Tem 4 oxigênios aqui nessa ligação, né? 4 elétrons, porque o oxigênio é da família 6A. Então ele tem 2 pares de elétrons livres, 2 elétrons na camada de valência, fez a ligação, atingiu o octeto, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E está lá na sua célula. Você só está respirando agora por causa disso que eu vou te mostrar. Um eletrim desse vai ser fornecido para o hidrogênio, o outro também. Então, ó, eu vou fazer os eletrinhos de cor diferente, tá? Esse aqui vai ser dado para esse hidrogênio aqui. E esse aqui vai ser dado para esse hidrogênio aqui. Tá?
E esse outro vai ser dado para esses outros H+ que estão aqui. O que eu produzo a partir disso? 2 moléculas de água. Então, quando existe oxigênio nas suas células, suas mitocôndrias podem produzir energia tranquilamente, porque o aceptor final dos elétrons é o oxigênio. Aqui também, esses elétrons chegam aqui nesse hidrogênio, mas está faltando um elétron, né? A ligação tem que ter 2 elétrons, né? O que eu desenhei ali para vocês agora é isso aqui, ó. O H+, o H+. Vou desenhar ali os elétrons em verde, né? Quem são os outros 2 elétrons que vão chegar aqui, junto com esse hidrogênio, para de fato formar essa ligação entre ambos? São os elétrons que estavam pulando lá, entre os complexos 1, 2, 3, 4, dentro da mitocôndria. É por isso, meus amigos, que você respira. Vocês respiram, né? Quando não tem oxigênio, a gente gera energia também. Sabe aquele primeiro dia que você vai na academia? Aí você malha tudo, beleza. Depois, no outro dia, seu corpo está todo dolorido? É por quê? É porque, como não tem irrigação necessária para trazer oxigênio aqui para todas as suas células musculares, suas mitocôndrias não conseguem gerar energia suficiente para movimentar aqueles músculos. Em contrapartida, a glicólise consegue funcionar tranquilamente. O seu corpo vai fazer apenas glicólise, já que não chegou oxigênio. Lá no final da glicólise, para regenerar as enzimas do ciclo, né, o piruvato será transformado em lactato, aqui em amarelo. O lactato é ácido. E aquilo acidifica seus músculos. É por isso que no dia seguinte você sente aquelas dores musculares, tá? É mais ou menos assim, meus amigos, que funciona o corpo humano. A glicólise, então, é uma via anaeróbica. Ela não precisa de oxigênio para acontecer. Responsável pela produção de 2 moléculas de piruvato e 2 moléculas de ATP. Agora, o que acontece depois na mitocôndria, com o produto da glicólise, né, que é o piruvato, aí precisa de oxigênio, como eu mostrei para vocês. Nos mamíferos, a glicose é a fonte de energia utilizada pelas células do cérebro e pelas hemácias. Então, nossas células cerebrais utilizam muita glicose, 120 gramas de glicose por dia, aproximadamente. E as nossas células vermelhas do sangue também. O piruvato, que é formado, né, depois da degradação ali da glicose, pode ser metabolizado de forma anaeróbica, a partir da fermentação lática e fermentação alcoólica. É o que eu mostrei para vocês. Quando não tem irrigação nos seus músculos, né, você acabou de entrar na academia, não chega oxigênio suficiente para fazer a respiração celular na cadeia de transporte de elétrons mitocondrial e produção de energia. Então, seu corpo tem que pegar o piruvato e transformar em lactato, porque vai acumular piruvato demais a partir da glicólise. E aí, para regenerar as enzimas, né, para que não haja uma inibição das enzimas envolvidas aí na quebra da glicólise e transformação dela em piruvato, o piruvato é transformado em lactato. O lactato acumula nas células, está lá você com dor muscular no dia seguinte. E as leveduras, né? A produção de cerveja, por exemplo, que tem que ser anaeróbica, né? A levedura pega aquele piruvato, transforma em álcool para regenerar aquilo no ciclo e libera o álcool no sistema. É por isso, é graças a isso que existe cerveja, que existe cachaça, né? Que existe álcool combustível, que as leveduras pegam esses carboidratos, né? A glicose, e transformam isso via glicólise em piruvato. Esse piruvato depois vira etanol.
dentro das leveduras. E vira ácido lático dentro das suas células sem oxigênio. Tá? A glicólise é uma via comum tanto em organismos procariotos quanto em organismos eucariotos. Então acontece também nas bactérias, né? E ocorre no citoplasma das células. Tá? Não ocorre dentro da mitocôndria. Não ocorre dentro de vírus. Só ocorre no citoplasma de células. O que eu quero, né, desse primeiro ano que vocês estão tendo bioquímica? Glicólise funciona sem oxigênio. Reparem nisso. Quando há isquemia, que é a interrupção da irrigação sanguínea, ocorre glicólise até que ela se esgote. É graças à glicólise que é possível reanimação cardíaca. Pensa no indivíduo que teve um trombo que interrompeu a irrigação do coração. Não está chegando oxigênio ali. Só que eu não consigo reanimar esse coração por meio de uma massagem cardíaca. O que a massagem cardíaca está fazendo? Está fazendo com que circule, né, sangue ali forçadamente. Vocês, na enfermagem, serão capazes, né, de, ao final do curso, muito provavelmente, fazer reanimações cardíacas que até chegam a quebrar as costelas dos pacientes, mas em vista de morrer ou ter algumas costelas quebradas, é melhor ter algumas costelas quebradas, né? E é por isso que é possível fazer reanimação cardíaca, porque aquela célula que não tem mais sangue, ela ainda tem algum conteúdo chegando ali de glicose, né? E ela vai fazer glicólise para sobreviver. A glicólise se inicia com a entrada da glicose na célula através de receptores específicos para ela, denominados GLUT. E é interessante mostrar isso para vocês, porque são esses receptores GLUT que perdem a sensibilidade à insulina no indivíduo que tem diabetes. Os receptores GLUT1 e 3 são independentes de insulina e responsáveis pela captação basal de glicose na maior parte das células. Do mesmo jeito que nós temos receptores GLUT que são sensíveis à insulina, existem receptores que funcionam independentemente da insulina. É por isso que o diabético não precisa sair tomando insulina desde o início do tratamento do diabetes mellitus. Porque se essa redução da sensibilidade da insulina fosse para todos os receptores que existem, todos os receptores GLUT, todo diabético teria que tomar mais insulina. Mas é possível que o indivíduo que começou a ter diabetes tome apenas a metformina. Porque apesar dos receptores GLUT musculares, por exemplo, terem perdido a sensibilidade à insulina, né, não estão transportando mais glicose para o interior das células musculares, devido à dessensibilização dos receptores GLUT musculares pela insulina, ainda existem receptores GLUT, por exemplo, no cérebro e no fígado, que transportam glicose independentemente da insulina. O seu corpo foi feito assim porque cérebro não pode ficar sem glicose. Hipoglicemia é pior do que hiperglicemia, né? Se você tiver uma hipoglicemia muito severa, o cérebro para de funcionar. O receptor GLUT2 está presente no fígado e no pâncreas e só transporta glicose em concentrações muito altas. O receptor GLUT4, que está presente no tecido adiposo e muscular, depende de insulina para ser colocado na membrana plasmática. Já o cérebro é independente de insulina, necessitando de uma entrada constante de glicose. Como eu disse, uma hipoglicemia severa é igual à morte. Então, os transportadores GLUT, que transportam a glicose do sangue para o interior da célula, do cérebro, não dependem de insulina. E aí a gente começa com a fase preparatória da glicólise. O que é a fase preparatória da glicólise? É fazer com que a molécula se prepare para ser quebrada. Glicólise, quebra da glicose. A primeira medida que é tomada pela célula é a fosforilação da molécula de glicose, como vocês podem ver aqui nessa figura, né? Transformando a glicose, né, numa glicose 6-fosfato. Por que essa fosforilação?
olha a carga que foi atribuída a essa glicose, né? Ela se torna uma molécula muito mais polar. Isso significa que ela não será mais capaz de atravessar um negócio que existe aqui na célula, que é chamado de membrana plasmática. Então, depois que a glicose é fosforilada, ela não atravessa mais a membrana plasmática. E ela foi capturada pela célula. Ok? Daqui, já era. Ela não sai. E aí ela vai ser metabolizada internamente. E aí eu já deixei tudo resumido aqui para vocês. A exoquinase fosforila a glicose, né? Isso aqui é um fósforo, tá? P. Assim que ela adentra a membrana celular. Essa fosforilação impede que a glicose seja transportada para fora da célula. Carga negativa. Moléculas polares não atravessam membranas facilmente. Glicose fosforilada fica disponível para a glicólise. A glicose, em seu estado normal, não carregado, é capaz de atravessar membranas. Então é isso aqui, ó. Ao longo dos próximos slides, a gente vai ver o que está acontecendo. A glicose entrou na célula. Um ATP foi gasto, virando ATP, e não é trifosfato, virou difosfato. Cadê o terceiro fosfato? Está aqui na glicose, conectado nela. Quem catalisa essa reação é a enzima chamada exoquinase. Então a glicose, como vocês podem ver aqui também do lado de cá, né, foi fosfatada. Tá? E isso aqui não é para decorar, eu só estou mostrando para vocês que é assim. A glicose 6-fosfato é transformada em frutose 6-fosfato pela fosfoexoisomerase. Segundo passo aqui então, ó. A glicose 6-fosfato transformada em frutose frutose 6-fosfato, né? Então, a glicose é transformada numa frutose pela fosfoexoisomerase. A frutose 6-fosfato é fosforilada pela enzima fosfofrutoquinase, tornando-se frutose 1,6-bifosfato. Como se não bastasse esse fosfato de cá, outro ATP ainda é gasto para ser colocado aqui no carbono 6. O que acabou acontecendo aqui, meus amigos? Olha como que essa estrutura se modificou, né? A frutose 1,6-bifosfato. Vamos dar uma olhada nela aqui, ó. E aqui eu coloquei bem grande, né, os grupos fosfato, para vocês terem ideia do que está acontecendo. Com um grupo fosfato negativo do lado de cá e outro grupo fosfato negativo do lado de cá, negativo com negativo não ocorre repulsão? Para o lado de cá e para o lado de cá. Eles estão se repelindo. Imagine que você vai pegar essa molécula de frutose aí e vai partir ela ao meio agora. Eu tenho que fosforilar nesse carbono 6 porque essas condições estão exatamente opostas e aí fica mais fácil de quebrar essa molécula ao meio. Essa fosforilação ajuda no processo, então, de quebra, de lise. É o próprio nome da reação, né? Glicólise. Então, isso acontece para permitir uma quebra mais eficiente aí da glicose. Veja aqui na figura, né? Essa etapa, até aqui no desenho eles colocam ela partida, né? Essa é a lise. Então a frutose 1,6-bifosfato, por ação da aldolase, será quebrada aí em gliceraldeído 3-fosfato e de hidroxiacetona fosfato. A aldolase é uma das enzimas mais importantes, né? Os grupamentos fosfato de ambos os lados da molécula de frutose tornam-se muito favoráveis para que haja a quebra da frutose 1,6-bifosfato em duas moléculas de 3 carbonos pela ação da aldolase. Então, esse passo, né, de quebra aqui é que dá o nome, a característica para a reação inteira. Então são criadas essas duas moléculas, cada uma com seu fosfato, né? Uma de cada lado.
Você vê que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E essa é a etapa preparatória, né? Tudo começou lá com a glicose entrando na célula, sendo fosforilada, tornando-se glicose 6-fosfato, depois ela vira frutose, depois frutose 1,6-bifosfato, depois a quebra da estrutura pela aldolase. Esses produtos são interconvertíveis, né? Então, é gerado aí o gliceraldeído 3-fosfato e a dihidroxicetona-fosfato. Eu consigo transformar a dihidroxicetona-fosfato em gliceraldeído 3-fosfato, converter, né? Quem faz essa reação é a tiose fosfato isomerase. Então, na verdade, eu produzo 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato, tá? A partir de cada molécula de glicose que entrou na célula e foi fosforilada. Agora começa a fase de pagamento. Então, houve a fase preparatória, né, para que a glicose entrasse na célula e agora vai ocorrer a fase de pagamento. Nossa aula vai até 11h30, né? 9h40, então temos tempo ainda. Cada molécula de gliceraldeído 3-fosfato será metabolizada na fase de pagamento. Então, aquelas 2 moléculas geradas sofrerão metabolismo agora. Aqui, ó, 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato. Tá aqui no nosso desenho. Serão metabolizadas. Até agora, 2 moléculas de ATP foram gastas, certo? Na fase de preparação. O fosfato inorgânico, não o fosfato do ATP, é adicionado a cada molécula de gliceraldeído 3-fosfato. Então, aqui, nessa fase de pagamento, ocorre a adição de mais 2 moléculas de fosfato inorgânico. Uma em cada gliceraldeído 3-fosfato, tá? Então, mesmo esquema. Coloca mais um fosfato aqui no gliceraldeído 3-fosfato. E para que isso ocorra, eu tenho que pegar elétrons do gliceraldeído 3-fosfato. Então aqui começa a produção de NADH, que eu havia mostrado para vocês. NAD+, se tornando NADH mais H+. Como são 2 moléculas, 2 NAD+, se tornando 2 NADH mais H+. Para onde que vai esse NADH? Vai lá para o interior da mitocôndria e depois para gerar ATP. Fornecer os elétrons para a cadeia de transporte de elétrons gerarem ATP. O gliceraldeído 3-fosfato, depois de ser fosfatado novamente, se torna 1,3-bifosfoglicerato. Quando esse fosfato que foi adicionado, né, é removido, 2 ADPs se transformam em 2 ATPs. Quem catalisa essa reação é a fosfogliceratoquinase, produzindo então o 3-fosfoglicerato. O 3-fosfoglicerato é transformado em 2-fosfoglicerato. Vejam que o fosfato muda, né, de carbono, do carbono 3 para o carbono 2. Perde 2 moléculas de água, porque sai uma molécula de água de cada um. Cria essa dupla ligação. Quem faz isso é a enolase. E o fosfenolpiruvato, produto disso, né, se torna piruvato, por meio da enzima piruvato quinase, produzindo ainda mais 2 ATPs, um para cada molécula. Esse é o passo a passo de transformação da molécula de glicose em 2 moléculas de piruvato. Ok? Aqui todo o processo explicadinho para vocês, com o detalhamento, né? Cada molécula de um 3-bifosfoglicerato é convertida em piruvato, liberando energia. São obtidas nessa fase, então, 4 moléculas de ATP, né? 2 aqui.
mais 2 aqui, mais 2 NADH, mais H+. Mas eu tinha gastado uns ATPs anteriormente, né? Na fase de preparação. Como na fase de preparação foram gastos 2 ATPs, o saldo líquido é 4 menos 2, 2 ATPs. É pouquinho ATP, né? Mas, na falta de oxigênio, é isso aqui que mantém a célula ativa. Então aqui eu coloquei a frutose 1,6-bifosfato para a gente. E como é fácil agora rasgar essa molécula, já que eu tenho dois fosfatos aí se repelindo, né? A dihidroxicetona fosfato e o gliceraldeído 3-fosfato. Dihidroxicetona fosfato é convertido em gliceraldeído 3-fosfato, né? 1 NADH mais H+, e 2 ATP, 1 NADH mais H+, mais 2 ATP. 2 NADH mais H+, mais 4 ATP são produzidos. E aí eu produzo 2 moléculas de piruvato. Ok. Nossas células, por meio da glicólise, possuem um saldo líquido de 2 ATP. Durante o esforço físico, não conseguimos oxigenar corretamente os tecidos. Glicólise será executada em alta. Vai acumular muito piruvato. O acúmulo de piruvato vai inibir completamente a via. O que fazer? Seu corpo, transforma piruvato em lactato. E esse lactato é que acidifica o pH do seu músculo e no dia seguinte você fica com aquelas dores musculares. Tá? A levedura, que também vive sem oxigênio, é um micro-organismo anaeróbico, em vez de transformar em lactato, ela transforma em etanol. E bactérias anaeróbicas transformam o piruvato em lactato também. Fermentação lática e fermentação etanólica. Fermentação é o processo que é produzido sem o oxigênio. A fermentação alcoólica ocorre principalmente nas leveduras e em vários outros micro-organismos. É um dos processos mais antigos utilizados pelo homem para a obtenção de bebidas alcoólicas, como vinho e cerveja. Sua primeira etapa é a descarboxilação do piruvato pela ação da piruvato descarboxilase, gerando aldeído acético, que em seguida é reduzido a etanol pela enzima álcool desidrogenase. Então veja que lá no meio da reação, você precisa regenerar esse NADH mais 2H+. Ele foi produzido aqui. Só que eu preciso de 2 NAD+, para continuar mantendo a reação acontecendo, né? Quem é que regenera esse NAD+? Esse NADH mais H+ produzido, ó, vem aqui para reduzir o piruvato lá produzido e se tornar NAD+ novamente. Aí esse NAD+ volta lá para a reação de glicólise para fazer com que ela continue funcionando e produzindo mais ATP. Eu preciso fazer isso rápido porque acumulou muito piruvato. Tá? Então, essa é a transformação do piruvato, que é essa molécula aqui, em lactato, regenerando o NADH mais H+ em NAD+, mantendo a glicólise funcionando. Vai produzir mais piruvato, vai sobrecarregar o NAD+, que vai virar NADH. Eu faço mais lactato, regenero NAD+, e mantenho funcionando, produzindo lá aqueles 4 ATPs, que de saldo líquido me dá 2 ATPs. E assim a célula vai funcionando. Beleza? Ficamos assim por hoje. Dúvidas, sugestões, comentários, estou à disposição de vocês. Por que pacientes que tiveram convulsões é comum ver hipoglicemia? Sei que existem contrações musculares e imagino que essas contrações consumem energia. Porém, se existe ATP no corpo, que o paciente faz tanta hipoglicemia, ou mesmo acontecendo com vários pacientes, não é algo que esteja tão associado assim. Muitas vezes essa convulsão ocorreu por conta de uma hipoglicemia, né? Porque aí o cérebro não estava trabalhando corretamente e aí nesse ambiente hipoglicêmico fica mais difícil do cérebro funcionar. E aí ele pode desencadear essas crises convulsivas.
Ou, no momento que o paciente tem uma convulsão, existem esses espasmos musculares, né? E há um consumo de energia. Se o paciente não se alimentou bem, ele também pode ter essa crise hipoglicêmica. Mas existem essas duas possibilidades, né? Muito provavelmente essa hipoglicemia já estava acontecendo e isso que pode ter desencadeado a convulsão. Ou, no momento da convulsão, há esse gasto energético capaz de desencadear aí a hipoglicemia. Beleza? Nada. Mais alguma dúvida aí, meus amigos? Desculpem pela hora passada, tá? Perdi a hora, mas hoje eu tô aí com vocês. Tamo junto, então. Até semana que vem. Um excelente feriado para vocês aí. Fiquem com Deus. Obrigada. De nada. Qualquer coisa, tô aí no WhatsApp, redes sociais. Falou. Tá bom, professor. Obrigado. Bom dia. Bom dia.